Lucas 10:27. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Mateus 11:28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 6:25. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que deveis de comer, nem quanto ao que deveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, quanto ao que deveis de vestir, porque a vossa vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que as vestes. Mateus 6:45. Buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando exatamente das coisas do versículo anterior. Pegue sua Bíblia, leia e reflita. Vamos lá, continuando aqui. Salmo 91, do 7 a 11. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos que te protejam e te guardem em todos os caminhos que andares. Miqueias 7:8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu cair, levantar-me, e se eu morar em trevas, o Senhor será a minha luz. Isaías 6, do 1 ao 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono, e sobre ele estavam os serafins, e cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a sua glória está sobre a terra. Provérbios 3:31. Não invejes o homem violento e não siga nenhum dos seus caminhos, porque Deus abomina ao perverso, mas ao reto o trata com intimidade. Lucas 10:27. Eu acho que eu já falei no começo, mas agora eu vou para Apocalipse 22:15. Ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. 1 Coríntios 13, do 4 ao 7. O amor, ele é benigno, é paciente, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. João 15:19. Se vós fosses do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas como todavia não sois mais do mundo, ele vos odeia, porque antes Deus vos escolheu. Tiago 4:11. Irmãos, não falem mal uns dos outros, porque aquele que fala mal do seu irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Porém, se tu julgas a lei, não és observador, e sim juiz. Mas nós só temos um legislador e juiz ao qual pode dar ou tirar a vida de alguém. E ele se chama Jesus Cristo, pois foi ele o único que deu sua vida por salvar a todos. Esse final não faz parte do versículo, mas você sabe que é verdade. Vamos continuar aqui? Vamos continuar aqui. Deus, ele é maravilhoso, mano. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra e tudo que nele há. Tem mais, galera. Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa estava sobre ti: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, a ônix, a jaspe, a safira, o carbunco, a esmeralda e o ouro. Obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti, e quando fosses criado foram preparados. Eras querubim ungido para a proteger. Eu te estabeleci no monte santo do Senhor estavas, e pelas pedras afogueadas andavas. Para quem não sabe, essa história é de Lúcifer. Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e os castigos que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Acho que é isso por hoje, né, galera? Por hoje tá bom. Deus, ele é tão maravilhoso que ele botou esses versículos na minha memória, galera.
Eu digo para vocês que não fui eu, entendeu? Não fui eu mesmo, claro, eu peguei a Bíblia, eu li, eu me interessei, sim, mas eu não tinha capacidade nenhuma, tá? De decorar esses versículos, de falar eles como eu falo, tá entendendo? Se não fosse Deus, mano, a minha língua mesmo, ela é toda deformada. Eu tenho dificuldade extrema para falar. E se não fosse por Deus, eu nem vivo não estaria. Várias vezes eu contei para vocês testemunhos aqui de pessoas que tentaram me matar, pessoas que fizeram ciladas, de acidentes, próprios policiais que me atropelaram tentando me matar, overdose, né, que essa minha língua é resultado de uma overdose. Mas tudo isso, mano, tudo isso que eu passei foi para hoje eu estar aqui mostrando para você o quanto Deus, ele é maravilhoso. Porque tudo isso que eu fiz, mano, todo esse sofrimento, toda essa negatividade que eu vivi, foi porque eu plantei também. Porque eu fiz coisas para merecer. Tá entendendo? Mas graças a Deus hoje eu sou outra pessoa, né? Sou uma nova criatura porque eu tenho uma fé diferente, uma visão diferente sobre a vida. E eu precisei passar por tudo isso aí para me tornar quem eu sou hoje. Apesar de que eu sou uma pessoa que quem olha para mim diz assim: ah, ele é um drogado, ele é um nóia, ele é um perrapado, ele não tá nem aí para nada, ele se veste mal. Não, irmão. Sabe o que acontece? É que eu entendi o real sentido da Bíblia para nós. A Bíblia ela foi dada para nós para que a gente não se apegasse nesse mundo consumista. Foi por isso que Deus deixou a Bíblia e ninguém pode impedir a Bíblia. Sabe por quê? Porque o ser humano ele quer impedir a Bíblia. Para as pessoas fazerem simplesmente o que o homem quer. Mas se as pessoas fizerem o que a Bíblia manda realmente, obedecer a Bíblia, ninguém vai obedecer mais o padrão social. E por isso que tem vindo muita dificuldade, muitas pessoas não querem mais ouvir falar de Deus. Vocês podem ver aí que tem muitas coisas ocorrendo no mundo que é contra Deus, que é contra a Bíblia. Tá entendendo? Tem muita coisa acontecendo já que está impossibilitando a pessoa de falar sobre o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo ele é totalmente contra o dinheiro. A Bíblia conta que Cristo entrou na sinagoga, pegou as pessoas ali, os fariseus, os escribas, comercializando algo dentro da casa de Deus, dentro da sinagoga, e Cristo pegou e começou a virar as mesas. Aí eu pergunto a você, não há nenhum relato bíblico aonde que Deus ou Cristo foi violento diante de outras pessoas. Mas neste relato, ele perdeu a cabeça. Ele não perdeu a cabeça, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele estava deixando bem claro qual a visão dele sobre o dinheiro. Qual a visão de Cristo sobre o consumismo. Tá entendendo, mano? Você fala de Cristo, você é um pastor, muitas vezes, você é uma pessoa da igreja, e você não reflete sobre aquilo que você prega no púlpito. Tá entendendo? É isso que eu quero transmitir aqui no canal, mano. Por que que eu sou uma pessoa que não curto muito frequentar a igreja? Porque eu conheço a palavra, eu conheço a Deus, e eu sei o que que Deus espera de mim. Mas eu chego dentro de uma igreja e eu vejo que não está sendo cumprido o que Deus quer que seja cumprido dentro de uma igreja. Deus ele quer que a pessoa suba lá no púlpito e seja anticonsumismo, como eu falo no meu canal. Que a pessoa que vai lá no púlpito seja anticonsumismo e não vai lá incentivar as pessoas. Ah, porque galera, ó, estamos terminando o culto, ó, vamos pegar mais uma meia horinha aqui para falar do CDzinho que o pastor tá vendendo. Vamos tirar 10 minutos para falar da venda do salgadinho. Ô, irmão, se você já comercializa dentro da igreja, você já está fazendo errado, porque você sabe que Cristo não gosta. Tá entendendo? Você está usando o nome de Cristo para poder ganhar alguma coisa. Você tem que ser honesto de saber que Cristo, ele não depende de venda, de comércio, ele não se orgulha disso. Cristo se orgulha quando os membros da igreja sentem a necessidade de estar ali e através disso, dessa necessidade que os próprios membros sentem, eles se viram para manter a igreja. Você não tem o seu trabalho, você não diz que o seu trabalho é bom, isso e aquilo, então você tem que tirar 15% do seu salário para dar de
de dízimo para a igreja. Se é o que você acha que deve ser feito, você não pode estar vendendo produto para tirar dinheiro para a igreja. Os 15% já é bíblico para ser tirado dos membros. E não para fazer comércio dentro da igreja. Qual é a necessidade do comércio dentro da igreja? É para dar dinheiro para o pastor, para os membros ali? Não. Entendeu? Não é para comprar mais som sofisticado, não é para comprar mais microfone. Você só tem que ter o templo. A palavra tem que ser transmitida dentro desse quadrado e ponto final. Deus não quer que você crie uma igreja com cinema, com cadeira de estofado, com poltrona de massagem, com sauna. Não, Deus ele quer uma igreja, mano, que vai falar sobre ele. Que Deus é a prioridade ali. Não é o CD do pastor, não é o videogame cristão, né? Daqui a pouco estão criando até videogame cristão. Daqui a pouco vão criar de tudo aí, né, mano? Já tá sendo criado de tudo aí para poder comercializar usando o nome de Deus, velho. E Deus, ele é totalmente contra a comercialização. Deus, ele é totalmente o reverso do consumismo. É o contrário do consumismo. Deus não é a favor do consumismo. Ele quer que a gente proteja a natureza. Que a gente cuide dos animais. Entendeu? Gostou desse vídeo, mano? Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like para mais conteúdos como esse. Um abraço a todos. E a Bíblia também vai dizer ali em Gênesis, tá? Ó, antes de eu me despedir, vai lá e lê Gênesis. Ela está dizendo em Gênesis, após ele ter criado toda a natureza, após ter criado todos os animais, Deus olhou e viu que era bom. E aí você sabe por que ele criou o homem? Porque ele sabia que tudo aquilo ali precisava de um cuidador. Então ele foi lá e disse assim, tá pronto. Mas ainda tem um acréscimo, ainda tem que acrescentar algo aqui, para poder ficar perfeito. E aí ele criou o homem, e logo após a mulher. E os dois estavam ali para garantir que tudo que ali existe, ou que aqui existe hoje, no nosso mundo, fosse preservado. Deus criou o homem para isso, para preservar, para proteger, entendeu? Para cultivar, para sustentar os animais, a natureza. Mas infelizmente o homem só quer tirar proveito. Isso é o que gerou o consumismo, o dinheiro, entendeu? O fato de um homem querer tirar proveito, o fato de um homem querer se igualar a Deus, poder dizer que eu tenho uma carga horária e que fora daquela carga horária quem manda no meu nariz sou eu. Mas não. Infelizmente, quando você pensa que isso está sendo bom para você, está sendo bom para o seu patrão. Mas você só está sendo cada vez mais escravizado e está se apegando no consumismo para não poder desapegar e conquistar a salvação. O seu patrão, ele é apenas uma ferramenta, assim como os cristãos são ferramentas perante Deus. Talvez o seu patrão seja uma ferramenta para que você não perceba, mas ele vai aos poucos te dando oportunidades melhores. E você compra um carro, você compra uma casa, mas você tem que trabalhar dobrado, você tem que ficar mais tempo longe da sua mulher, você tem que aprender mais a desapegar do amor. Tá entendendo, mano? Você tem que desapegar do amor para poder ter uma vida boa aqui na Terra. E aí, quando você quer priorizar o amor, você tem que largar o emprego. Você tem que diminuir o trabalho, tem que viver de forma mais simples, se humilhando mais. E aí é onde que você está fazendo a vontade de Deus, tá entendendo? Quando você vive do mínimo para o homem, você faz o máximo para Deus. É isso que eu quero transmitir através desse vídeo, mano. Faça o mínimo para o homem, mas faça o máximo para Deus. E assim que você conseguir fazer o máximo para Deus, aí vai vir essa história do amor a Deus, a ti mesmo e ao próximo. Porque daí você fez o máximo para Deus, agora você está se sentindo melhor e você tem capacidade para cuidar melhor de si mesmo também.
que você se dedicou totalmente para Deus, agora você está limpo, está se limpando, está se purificando, e agora você tem como cuidar melhor de você. E aí depois que você está preparado, porque você se dedicou para Deus e agora se dedicou para si próprio, então agora você está pronto para preparar outras almas. Tá entendendo? É isso que eu tô fazendo aqui, mano. Eu tô tentando te preparar e através disso eu também vou me preparando. Que todos nós estejamos prontos no momento certo e que o nosso Criador cuide de cada um conforme for da vontade dele. Em nome de Jesus. Valeu, um abraço a todos e fiquem todos na paz do nosso bondoso Criador.